Uma coisa que me chama a atenção é que no versículo 4 que nós lemos, antes de chegar na caverna, no início da fuga, ele diz para Deus o seguinte: eu não sou melhor do que meus pais. Aqui talvez a gente tenha o grande desabafo de Elias. O problema não é Jezabel. O problema não é a circunstância que ele está lidando. O problema são expectativas frustradas. Eu não sei o quanto ele quis ir além da geração de seus pais, mas não importa onde ele tinha chegado, de alguma forma ele está se medindo e dizendo: eu não sou melhor, eu não fiz diferença, eu não cheguei onde deveria ter chegado. E nós temos alguém que está expressando essas expectativas frustradas. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada, ela entristece o coração. Aquele tipo de coisa que você espera e acaba nunca chegando, ele pode muitas vezes trazer um grande estrago emocional dentro de você. Agora, a pergunta é: algumas coisas que nós estamos esperando e que não se concretizam, deveriam necessariamente estar sendo esperadas? Há coisas que são parte de uma promessa de Deus, de um sonho que Deus colocou no nosso coração. Mas há coisas que a gente simplesmente decide que precisa delas, sem que Deus tenha nenhum tipo de compromisso com a nossa decisão. E muitas vezes a expectativa de não alcançar algo que nós queremos pode falar mais alto de estar vivendo tudo aquilo que Deus está despejando e derramando nas nossas vidas. O ser humano consegue ter essa capacidade de muitas vezes não se contentar com nada do que ele está alcançando. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela nunca está limitando o assunto só a coisas materiais. Por exemplo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Ali ele não estava falando só de quem deseja morar num triplex, numa baita de cobertura milionária. Ele está falando sobre pessoas que querem realização, que querem um lugar de conquista na vida, que querem reconhecimento muitas vezes. E nós precisamos entender quais são as nossas expectativas. Porque quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus faz promessas, nós temos não apenas o direito, mas a responsabilidade de crer, de lutar por isso até que a gente viva. Mas há momentos onde Deus não falou nada a respeito de um assunto, não prometeu nada, e a gente enfiou na cabeça, encasquetou que a gente quer porque quer aquilo. E muitas vezes a frustração de não viver aquilo fala mais alto de toda a realização do que tudo que Deus está fazendo. Isso não se mostra saudável. Uma das formas de perceber na nossa própria vida se estamos vivendo intensamente a frustração de algumas expectativas não cumpridas, falando até mais alto que as realizações, é observar o nosso comportamento. É interessante que a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 3 que Elias, quando ele sai para essa jornada inicialmente de fuga, a Bíblia diz que ele para em Beceba, que pertence a Judá. E a Bíblia diz: e ali ele deixou o seu servo. Ele tinha um discípulo, ele tinha um servidor. Mas a primeira coisa que Elias fez na hora que a coisa apertou foi deixar quem podia estar ao lado dele, foi deixar quem poderia servi-lo, foi deixar a companhia e foi isolar-se. Uma das características de que eu e você estamos vivendo não um desânimo momentâneo. Às vezes nós temos isso. Acordamos uma certa manhã e o dia não parece colorido, ele parece branco e preto. Às vezes nós temos um momento, mas um momento, como disse Efésios, o dia mau, aquele dia que está dando tudo errado, que você realmente percebe que tudo está fora do normal, ele pode simplesmente voltar ao normal no dia seguinte. Eu não estou falando de um desânimo ou de um abatimento momentâneo, mas quando nós estamos vivendo um período de desânimo prolongado, mesmo no meio de conquistas e realizações, nós precisamos avaliar o nosso coração. E às vezes uma boa forma é analisar o comportamento. Quando a gente começa essa atitude de se isolar, de não querer estar junto, de não querer companhia, é um indício de que algo no nosso coração não está muito correto. A palavra de Deus diz, lá no livro de Provérbios: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria, está buscando só o seu próprio desejo. Eu sei que pode haver momentos de isolamento com um propósito muito específico.
Jesus vai 40 dias para o deserto a fim de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Mas nós estamos falando de algo pontual, não de um estilo de vida. Nós estamos falando de algo que tem um propósito e se demonstra muito frutífero. Mas muitas vezes, quando simplesmente estar com os outros já não está nos fazendo bem, isso deveria ser um alerta de que algo no nosso coração merece a nossa atenção, merece o cuidado. Mas nós precisamos entender que isso não acontece com alguém apenas porque essa pessoa esteja numa espécie de problema espiritual ou porque não esteja bem com Deus. A palavra de Deus nos mostra, né, gente séria com Deus, conectada com o Senhor, tendo que lidar com o desânimo ou o desencorajamento. E a palavra de Deus nos mostra também que esse não é um assunto sem importância. O próprio Jesus usa a frase, tende bom ânimo. É lógico que muitas vezes isso pode acontecer num contexto de problemas. A maioria de nós não fica desanimado quando está no auge, vivendo tudo do bom e do melhor. E as situações que geram esse tipo de reação em nós, mas o Senhor Jesus nos ensinou, no mundo tereis aflições. Ele diz, mas tende bom ânimo. Em outras palavras, ele estava dizendo, não deixe as circunstâncias ditar o seu ânimo. Há outra realidade que pode governar você.